Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. E como nós estamos no The House on Fire, não tem como nós estarmos no The House on Fire e não falar da descida do Espírito Santo de Pentecostes. E é maravilhoso, irmãos, porque Pentecostes ele significa uma virada, da chave, um novo momento na história da igreja, na minha vida e na sua vida. E para vocês terem noção, antes de a gente ler Atos 2, né? A gente sempre lê a história de Atos, e se você não sabe, Atos é a continuação do livro de Lucas, onde no primeiro livro que Lucas escreveu, o Evangelho de Lucas, o principal, né, personagem, a principal história a ser contada é acerca de Cristo, esse seu tempo aqui, né, seu ministério, as histórias das pessoas que foram impactadas por ele e o Evangelho de Cristo. E no livro de Atos, né, diferente do que a gente pensa ser a história de Pedro ou Paulo, o principal personagem é o Espírito Santo. Então, Atos dos Apóstolos não é a história da igreja, né, dos primeiros 30 anos, não é somente, né, a igreja primitiva como ela é conhecida, não. Atos dos Apóstolos é como o Espírito Santo usa homens comuns, homens normais, homens e mulheres, para fazer a diferença na obra de Deus, no reino de Deus. E todos os anos a gente tem o The House on Fire, né, onde a gente crê que é um tempo de renovar a nossa aliança com o Espírito Santo, nosso relacionamento com Ele, nós aprofundarmos. E o Espírito Santo, irmãos, Ele é maravilhoso, porque Ele é o Espírito do próprio Deus, vivendo dentro de mim e de vocês. Isso é muito louco, né? Deus envia o próprio Espírito dEle para habitar em mim e em você. E por que Ele envia? Por que Ele deixou esse presente para a gente? Porque a decisão e o crer é nossa responsabilidade, mas a força para fazer o que precisa ser feito é o Espírito Santo que vem sobre nós. Então a gente toma a decisão, a gente crê na palavra, crê em Jesus, crê no poder dele, a gente toma a ação, mas a força que é para se mover realmente, sair do lugar, é o Espírito Santo. Então, da mesma forma como não existe evangelho sem Jesus, não tem como você falar, eu sou crente, mas não leio a Bíblia, não tem como você falar, eu sou crente, mas eu não oro, eu sou crente, mas eu não conheço a palavra, ou eu não aceitei Jesus. Não tem como você falar, eu sou crente e eu não creio no Espírito Santo, e eu não tenho uma vida com o Espírito Santo. E esse é o nosso desafio para o mês de maio, é nós aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele, de tal forma que nós venhamos ser como a igreja de Atos, que se move em poder, ousadia. Você crê nisso? Amém? Você está disposto a isso durante todo esse mês? Então, de longe da pessoa que está do seu lado, fala assim, mano, não falta nenhum dia. Não falta, em nome de Jesus, a gente vai conseguir, vai aumentar a nossa capacidade, conseguiremos ter mais horários e logo a gente vai ter mais e mais pessoas aqui sendo renovadas, mas você que está aqui se sinta privilegiado e tome uma decisão hoje, eu vou me aprofundar no Espírito Santo. Repita comigo, eu vou me aprofundar no Espírito Santo. Diante disso, nós temos a história de Atos 2. Atos 2, ela acontece 50 dias depois que Jesus morreu na cruz. Então Jesus andou 3 anos com os discípulos. Depois desses 3 anos, ele foi crucificado. 3 dias depois, ele ressuscitou. Ele andou mais 40 dias, muita matemática, né, gente? Ele andou mais 40 dias me segue aí, Pedrinho. Ele andou mais 40 dias com os discípulos, ensinando, direcionando. E depois falou para eles esperarem mais 10 dias. Então ele subiu e 10 dias depois aconteceria algo, que é o Pentecostes, que é a consumação de 50 dias. E não somente Pentecostes, mas foi um ponto de virada, que no momento que aqueles discípulos receberam o Espírito Santo,
Tudo mudou. E eu digo para você, por quê? Porque aqueles homens, eles andaram 3 anos com Jesus, mas eles precisavam de uma verdadeira mudança e transformação em suas vidas para colocar em prática tudo que eles aprenderam. Uma transformação que somente o Espírito Santo poderia ministrar. Pois como nós dissemos, o Espírito Santo é o poder do próprio Deus habitando em mim e em você. Quando chega o tempo de Deus em nossas vidas, galera, inclusive nós aceitamos esse tempo, as coisas começam a mudar, e o Espírito se manifesta sobre nós e um novo tempo acontece. Fica aí comigo, não sai não. Atos 2:1, está escrito assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E hoje a gente vai parar nesse trechinho, chegando o dia de Pentecostes, porque chegar o dia de Pentecostes era a consumação de 50 dias, que Jesus pedia para eles esperarem, mas não somente isso. Chegar o dia era a consumação da maior obra que Deus faria na terra. O momento em que o véu se rasgou e não havia mais restrição entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Deus envia o seu próprio Espírito Santo para morar dentro de cada um. E agora tudo que aqueles discípulos tinham crido, tinham aprendido, a obra que Jesus tinha iniciado naquela cruz, ela se consumava. Então, chegar o dia de Pentecostes é tempo de mudança. E eu queria dizer, galera, hoje é um tempo de mudança sobre a sua vida. Hoje é um tempo que as coisas vão sair totalmente do seu controle, amém? Eu queria te desafiar, e essa é uma pregação que eu considero uma pregação muito perigosa, porque quando você aceita ela e você vive o que vai ser ministrado, a sua vida pode ir para um caminho que você não sabe. E poucos vão ter a coragem de aceitar, viver o que Deus tem para a sua vida, mas eu queria te desafiar, saia da normalidade, saia da mesmice e se prepare para uma virada de tempo sobre a sua vida, amém? Conforme Deus for falando contigo, você dá glória a Deus, você vai dando aleluia, amém? É uma virada de tempo sobre a tua vida. Eu não sei como você caminhou até aqui, como foi esse ano até aqui, mas eu queria dizer, chegou o dia de Pentecostes. Chegou o dia de Pentecostes sobre a tua vida. E hoje, não somente uma mensagem positiva, uma palavra, um momento de coach para você se levantar e motivar, não. Hoje, o Espírito Santo vai tirar a sua vida de uma maneira como você nunca imaginou. E quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, irmãos, é como se um foguete fosse arremessado sobre nós. Imagina a cena, um foguete entrando no nosso planeta e ele cai e ele arrebenta tudo. O Espírito Santo, ele está vindo esse foguete, ele vai chegar e ele vai transformar toda a nossa atmosfera. Ele vai transformar toda a nossa vida. E a primeira transformação que o Espírito Santo opera sobre nós é a transformação no nosso caráter. Repita comigo, o Espírito Santo transforma o meu caráter. Então o nosso papel é o quê? É correr para a palavra de Deus, ler, crer naquilo, falar, Senhor, eis-me aqui, e se mover para fazer. Mas naquela hora, sabe que você quer fazer algo e não dá? Que você quer xingar alguém, mas daí sua cabeça fala assim, não xinga, mas sua boca ela é mais forte. Amém? O que você faz? O Espírito Santo vem com a força e fala, espera. Aquela hora que você quer pedir aquela conta, você fala, não quero mais, e a vontade que tem é xingar, e o Espírito Santo vem e fala, calma. Aquela vontade que você tem de jogar tudo para o alto, sair por aí, cansou dessa vida, o Espírito Santo vem, espera. Essa força, o Espírito Santo, ele opera a início em nosso caráter. Olha só, 2 Coríntios 5,17 está escrito assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já se passam, eis que surgem coisas novas. A gente olha para nós muitas vezes e vê atitudes de um tempo atrás que não mudaram. Ou a gente está batendo a cabeça em algumas áreas que a gente fala, poxa, eu não queria fazer isso. Ou até a gente queria fazer, mas a gente sabe que é errado e não consegue mudar. A gente não consegue vencer a mentira, a gente não consegue vencer os nossos vícios, a gente não consegue vencer o nosso egoísmo e o sentir prazer de ser feliz e uou.
a gente não consegue vencer a falta de amor, a falta de empatia, a gente vai se tornando uma pessoa que a gente não quer ser, mas que a gente não tem força. Mas o Espírito Santo, quando vem sobre nossas vidas, ele transforma a nossa realidade, ele transforma o nosso caráter. Pedro, um homem que andou com Jesus por 3 anos e o negou ao final desses 3 anos. Você pensa assim, poxa, Jesus não discipulou Pedro? Jesus não ensinou Pedro? Como que no final de 3 anos esse cara ainda traiu ele? Porque Pedro precisava do Espírito Santo para trazer uma transformação de dentro para fora. E quando Pedro, em Atos 2, nesse momento, ele estava nesse rolê aqui que nós lemos, recebe o Espírito Santo, o homem rude se levanta como líder da igreja e prega, e na pregação dele, pregação simples, ele só fala o que Jesus fez. Esse homem converte mais de 3.000 almas. Sabe a diferença de mim, de você para Pedro? Nenhuma, irmão. Se Deus trabalhou em Pedro, Deus trabalha em mim e em você. Se o Espírito Santo transforma o caráter de um cara que andou com 3 anos com Jesus e não aprendeu, quanto mais a mim e você, que estamos aqui dispostos a serem transformados, amém? Por isso, deixe o Espírito Santo trazer um tempo de transformação sobre o nosso caráter. Se você está começando agora a sua caminhada com Jesus, e tem umas áreas da sua vida, linguajar, sei lá, hábitos, pensamentos, e você fala, como que eu vou fazer? Eu te incentivo, fixe seus olhos em Jesus. Busque o Espírito Santo e de forma procedural, olha que palavra chique, anota isso aí, que é um processo, seu caráter será transformado. Continue e persevere. Agora, mano, se você está um tempão e você fala, eu estou fazendo essas paradas ainda, aqueles pecados de 10 anos atrás, os mesmos pecados, eu queria te dizer, um novo tempo está chegando sobre a sua vida hoje. Amém? Clame ao Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Nós vamos ter um tempo que é o final para chegar na presença do Espírito Santo. Clame a Ele. Busque o domínio próprio. Busque o Espírito Santo. Clame os seus frutos. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem precisa de alguma dessas coisas? Precisa de várias delas. Clame o Espírito Santo para que ele frutifique dentro do seu coração. E um tempo de mudança virá sobre a tua vida. Agora olha só, não tem como você estar longe da palavra de Deus, você estar longe de Jesus. Não tem como você estar longe do Espírito Santo e querer ter essas coisas. Eu falei um pouco na semana passada no The House sobre isso, sobre estar conectados, mas não tem jeito. Você precisa estar conectado com o Espírito Santo para ver transformação verdadeira sobre a tua vida. Por isso que um crente que vive religiosamente não vai a lugar nenhum. Porque o Evangelho não é religião, o Evangelho não é hábito, não é faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. O Evangelho é relacionamento, é Espírito Santo, chega aí, me ajuda. Eu te desafio, clame ao Espírito Santo, fala, Espírito Santo, chega aí. Eu preciso, e o seu caráter será transformado. Essas coisas que você precisa, você sabe, precisa, amém? Todo mundo tem uma parada? O Espírito Santo vai transformar a tua vida. Segunda transformação, que você obtém quando você recebe o Espírito Santo, quando você clama a Ele. Como na consumação do dia de Pentecostes, o Espírito Santo transforma o nosso destino. 1 Pedro 2,9 diz assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio santo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude do que os chamou, das trevas para a maravilhosa luz. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele muda o nosso destino. Ele muda o nosso, e destino não é aquela coisa mística, eu nasci, estava escrito, não, destino é para onde você está indo mesmo. E quando o Espírito Santo ele vem sobre nós e nós recebemos ele muda a trajetória e para onde nós estamos indo. Por isso que eu te digo, essa mensagem é muito perigosa, mano. Porque a tua vida pode ir para um lado que você fala assim, mano, o que está acontecendo? Eu planejei A, mas eu vou para B. Hoje eu estava vindo para cá e olha que louco. Eu encontrei um brother, o cara era Uber, e ele está indo embora para outro país porque Deus direcionou a vida dele. E ele recebeu uma proposta para ir para a Europa, olha que louco, com tudo certo, e o Espírito Santo falou para ele, não, vai para outro lugar, vai para a América do Sul, e o cara vai ir, mano, eu falei, velho, que intimidade,
E que ousadia. E que nós venhamos estar dispostos a deixar o Espírito Santo guiar o nosso destino. Mas não somente o destino físico, onde você vai ir, que emprego você vai trampar, que faculdade você vai fazer, se namora de você, sim ou não, se é para casar, sim ou não, mas o seu destino espiritual. Eu creio, irmãos, que nós temos um lugar para ir, que existe um céu onde nós iremos, e já está certo, você aceitou Jesus, é o caminho. Mas da mesma forma que o céu está lá, existe o inferno, irmãos. E o inferno existe. E só que a gente imagina o inferno, né? Um monte de lava, os demônios grandão, pá, e os caras espetando a galera assim, a galera chorando, pá. E a gente imagina, não, o inferno é isso, os demônios, os caras zoando a sua cara. Vai, vacilão, isso aí, não viveu. E a gente imagina, não, vai chegar uma hora que, né, que se eu não estiver bem, ou se eu não aceitar Jesus, é para lá onde eu vou. Mas posso falar a minha opinião? Eu creio que o inferno, ele está aqui na terra. E eu creio que viver uma vida longe de Deus é o inferno. Viver uma vida sem esperança é o inferno. Viver uma vida sem você ter Deus para clamar e pedir ajuda é o inferno. Viver uma vida dependendo única e exclusivamente da sua capacidade é o inferno. E Deus nos chamou e nos tirou do império das trevas para a luz. Talvez você está aqui hoje e tenha vivido um inferno sobre a tua vida. E tem só piorado. Mas eu queria te dizer, quando o Espírito Santo, quando se consuma o tempo do Espírito Santo sobre a nossa vida, Ele nos tira das trevas para a luz. E hoje Ele está mudando a sua trajetória. Ele está mudando para onde você iria. Onde você se imagina daqui 5, 10 anos? Com a vida que você vive hoje, onde você imagina que você vai parar daqui a alguns anos? Seja para bem, seja para mal, eu queria te desafiar a entregar isso na mão de Deus e falar: Senhor, toma o meu caminho. Toma o meu caminho, porque é onde o Espírito Santo entra, irmãos. O Espírito Santo, ele não vem para tirar braço de ferro com o diabo. O Espírito Santo, ele chega e transforma. O Espírito Santo, ele não vem e não fica uma forcinha assim, vai. Não, ele chega e transforma. Basta você abrir o teu coração, você está disposto a vencer a sua carne. E o Espírito Santo vem e transforma. Como em Atos 2, estavam todos reunidos naquele só lugar. E eis que veio um vento muito forte. E como línguas de fogo desceram sobre aquele lugar, eles foram cheios do poder do Espírito Santo. Semana que vem nós vamos falar um pouco sobre estar reunidos, mas hoje é tempo de você se preparar para a transformação que Deus está consumando hoje. O nosso Deus é um Deus de hoje. Ele está chegando hoje para operar. Se Ele não quisesse falar isso com você hoje, Ele não falaria ou você não estaria aqui. Ah não, isso Deus está falando, parceiro, para mês que vem. Então por que Ele não me deu essa palavra mês que vem? Está me dando agora, porque é hoje que começa a mudança de Deus sobre a tua vida. Você crê nisso? Se coloque de pé. E por último, Romanos 8:19 está escrito assim: a natureza criada aguarda, eu amo esse versículo, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus, ou que os filhos de Deus sejam revelados. A criação, aquelas pessoas no seu trabalho, aquelas pessoas que, né, nosso país, a mídia, as pessoas que estão do nosso lado, nossa rua, eles estão aguardando, mas não é assim, tipo, nossa, será que esse cara vai colar? Não, a expectativa é assim, mano, cadê? Eles estão aguardando o quê? Com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Agora, pega isso aqui, anota isso. O povo já não sabe que existe igreja, irmãos. As pessoas já não sabem. Quantas pessoas moram nesse bairro aqui? Todo mundo passa aqui nessa rua. Todo mundo sabe que aqui é uma igreja. As pessoas passam lá na The House, lá no prédio da The House. Todo mundo sabe que é igreja. Fala assim, você conhece o cara que é crente? Conheço.
Agora, por que eles estão aguardando ainda? Porque a igreja estar em um lugar não significa que ela está revelando Cristo. As pessoas do seu trabalho não vão chegar para você e falar: mano, quero ler uma Bíblia. Os governantes do nosso país que precisam se converter, essa corrupção que precisa acabar, as pessoas que lideram a nossa nação, elas não vão chegar e falar: eu queria ler uma Bíblia. Não. Elas não vão chegar e falar: eu quero ir numa igreja. Não. Algumas delas até vão. Mas as pessoas, elas vão começar a olhar para mim e para você, e o poder do Espírito Santo em nós vai começar a revelar a palavra de Deus. As pessoas não vão falar: cara, eu conheci Jesus sozinho, pá. As pessoas vão olhar para você e vão falar: isso é evangelho. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar: isso é transformação. As pessoas vão olhar para mim e para você na faculdade, no trabalho, na sua casa, na sua família, seus pais, sua esposa, seu marido vão olhar e vão falar: isso é o evangelho. Eu quero ler isso, eu quero mais disso. Me apresenta essa fonte, me apresenta onde você está. E conforme nós vamos nos enchendo do Espírito Santo, e olha só, Jesus chegou para aqueles homens e falou para eles: ó, eu estou indo agora, mas vocês têm que esperar 10 dias pela descida do Espírito Santo. Por que Jesus falou isso? Eles não estavam sendo preparados há 3 anos e 40 dias? Estavam. Mas o poder do Espírito Santo, e essa palavra poder do Espírito Santo que a gente fala, na Bíblia ela é traduzida como dunamis, que significa dinamite. E toda vez que a Bíblia se manifesta com o poder do Espírito Santo, que é o que Jesus ele fala aqui: aguardem, né? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Sempre que a Bíblia se refere ao Espírito Santo com poder, a palavra é dinamite, é explosão. Deus está nos colocando como dinamites nos lugares que nós iremos passar. E é tempo de deixar esse Espírito transformar o nosso caráter, transformar o nosso destino, guiar os nossos passos, para que a criação que aguarda, não pouco, mas com expectativa, veja a manifestação dos filhos de Deus. E o nosso papel aqui é manifestar Ele. Levante suas mãos. Quantos precisam que hoje chegue o dia de Pentecostes sobre a tua vida? Eu queria dizer, irmãos, o Espírito Santo já foi derramado em Pentecostes. Ele não vai descer de novo, tipo, ele não está lá no céu esperando. Ele está aqui já, porque ele veio, ele não foi embora. Ele não foi dar um rolê, ele não vai e volta, tá ligado? Não tem um elevador que o Espírito Santo sobe e desce quando a gente chama. O Espírito Santo já está aqui. Quando Jesus fala: onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali estarei. Irmãos, Jesus não vai aparecer fisicamente, porque Ele já fez o papel dele. Mas é o Espírito Santo que vai brotar e vai operar os frutos, o poder e a unção sobre todo o pecado, sobre toda a ansiedade, sobre todo o medo, sobre toda a dúvida. É o poder do Espírito Santo que veio em Pentecostes, que está aqui hoje, está operando, está transformando a tua vida. Levante as suas mãos e somente diga: Espírito Santo, vem! Espírito Santo, vem!